Se você está sozinho, escuta isso com calma antes de tirar conclusões sobre si mesmo. Porque estar sozinho nem sempre tem a ver com falta de valor, falta de opção ou azar no amor. Muitas vezes tem a ver com intensidade, com presença, com profundidade emocional. Pessoas que sentem demais costumam viver mais encontros curtos, mais silêncios inexplicáveis e mais afastamentos sem fechamento. Não porque erram, mas porque despertam coisas que nem todo mundo sabe sustentar. Tem gente que não foge de você, foge do que sente perto de você, do desejo que escapa, da vontade que bagunça, da conexão que ameaça o controle. Quando a emoção aperta, o corpo reage e a mente entra em defesa. A pessoa esfria, se afasta, racionaliza, inventa desculpas. E você fica com a sensação de que sempre chega perto demais de quem não consegue ir até o fim. Isso não é coincidência, é padrão emocional. E o problema começa quando você transforma isso em culpa. Quando acha que precisa se diminuir, se esconder, se tornar mais raso para caber. Mas talvez sua solidão não seja um defeito, seja um filtro. Um espaço que existe porque você não nasceu para relações mornas, nem para presença pela metade. Antes de querer deixar de ser solteiro, você precisa entender o tipo de vínculo que seu jeito provoca. E porque nem todo mundo está pronto para isso. Se você está solteira, talvez esteja olhando para a pergunta errada. Não é porque ninguém ficou, mas o que as pessoas sentiram quando chegaram perto. Nem todo afastamento nasce da falta. Alguns nascem do excesso, do impacto. De perceber que ali havia presença de verdade, emoção clara, envolvimento real. E quando alguém sente que pode se perder dentro do que sente, a reação mais comum não é se aproximar, é se proteger. Nem todo mundo sabe lidar com profundidade. Observe como isso costuma acontecer. As pessoas chegam abertas, interessadas, curiosas. Mas, quando a conexão começa a pedir mais verdade, mais entrega, mais coragem emocional, algo muda. O diálogo esfria, a presença diminui, o ritmo quebra. Não é desinteresse repentino. É alguém tentando colocar limites no que começou a sentir. O corpo percebe antes da mente, e a mente corre para conter aquilo que parece grande demais. O problema começa quando você transforma isso em culpa, quando acredita que precisa diminuir quem é para caber em relações mais fáceis. Mas talvez sua solidão não seja falha, seja consequência. Consequência de não aceitar vínculos superficiais, de não saber fingir sentimentos, de não se contentar com pouco. O risco não está em estar solteiro. Está em se moldar para agradar quem só se sente seguro quando nada o toca de verdade. Existe um ponto em que a sua presença começa a incomodar. Não porque você faz algo errado, mas porque você revela demais. Sua forma de sentir, de olhar, de se envolver, expõe aquilo que o outro ainda não resolveu em si. E nem todo mundo está preparado para se ver refletido assim. Algumas pessoas não se afastam de você, se afastam da própria bagunça emocional que você desperta nelas. A intensidade não assusta por ser exagerada. Ela assusta porque exige verdade. Quem se aproxima de alguém intenso percebe, cedo ou tarde, que não dá para fingir por muito tempo. Não dá para se esconder atrás de joguinhos, respostas mornas ou presença pela metade. E quando a relação começa a pedir coerência entre o que se sente e o que se faz, muita gente escolhe o caminho mais fácil, o afastamento silencioso. E é aí que você precisa ter clareza. Nem toda desconexão é rejeição. Às vezes é incapacidade emocional do outro. Incapacidade de sustentar profundidade, de lidar com vínculo real, de permanecer quando o sentimento deixa de ser confortável. Entender isso não é criar ilusão, é parar de se diminuir. Porque o que te mantém solteira não é falta de valor, é excesso de verdade num mundo acostumado a relações rasas. Quando alguém percebe que você desperta emoções que fogem do controle, a reação quase nunca é honesta. A pessoa não diz,
Eu sinto demais perto de você. Ela diz que está confusa, ocupada, que precisa de espaço. Não é mentira, é medo. Medo de perder o domínio sobre si, de se envolver além do que consegue sustentar, de entrar num território emocional que exige coragem. Então ela recua, não por falta de sentimento, mas por excesso. É nesse ponto que o comportamento muda. A fala fica mais curta, o contato menos frequente, a presença mais calculada. Não porque a conexão morreu, mas porque alguém decidiu frear o que estava crescendo. O desejo começa a ser administrado, a emoção passa a ser vigiada. E quanto mais a pessoa sente, mais ela tenta parecer fria. O controle vira escudo contra o risco de se entregar. O problema é que do outro lado sobra silêncio e confusão. Você começa a se perguntar onde errou, o que disse demais, o que poderia ter feito diferente. Mas a verdade é desconfortável. Você não falhou. Você ativou algo que o outro não conseguiu bancar. E essa tensão não se resolve com insistência, nem com espera. Se resolve com lucidez, entendendo que nem todo afastamento é perda, às vezes, é limite emocional de quem não sabe lidar com profundidade. Depois de viver esse padrão algumas vezes, algo começa a mudar dentro de você. Não de forma óbvia, mas silenciosa. Você passa a medir palavras, controlar gestos, segurar sentimentos. Aprende a ser mais contida, menos presente, menos intensa, acreditando que assim será mais fácil alguém ficar. Só que esse ajuste não nasce da maturidade, nasce do medo. Medo de continuar sozinha, medo de assustar, medo de ser demais. O problema é que, quando você se diminui para caber, o vínculo que surge já nasce frágil. A relação se constrói sobre uma versão editada de quem você é. E cedo ou tarde, essa máscara cansa. Porque não dá para sustentar a ausência de si mesma sem pagar um preço emocional. Você começa a se sentir vazia, mesmo acompanhada, desconectada, mesmo estando presente. A solidão muda de lugar, mas não desaparece. É por isso que ficar solteira às vezes dói menos do que permanecer onde você não pode ser inteira. A dor da espera ainda preserva sua identidade. A dor de se apagar para manter alguém corrói por dentro. E essa é uma escolha que ninguém pode fazer por você. Ou você suporta o desconforto de estar só por um tempo, ou aceita o desgaste de viver relações onde precisa se encolher para não ser deixada. Se você está solteira, talvez isso não seja um atraso, nem um erro de percurso. Talvez seja apenas o espaço necessário para que você não precise se amputar emocionalmente para caber em alguém. Relações que exigem que você se diminua não são abrigo, são contenção. E no longo prazo isso cobra um preço alto demais. Você começa a se perder tentando ser aceitável. Nem todo mundo que passa pela sua vida vai conseguir ficar. Não porque você falhou, mas porque profundidade exige estrutura emocional. Exige coragem para sentir, sustentar, permanecer. E isso não é comum. Quando você entende isso, para de implorar por clareza, por presença, por reciprocidade. Você começa a escolher com mais lucidez quem pode, de fato, caminhar ao seu lado. Estar solteira não significa estar incompleta. Significa, muitas vezes, que você ainda não aceitou menos do que merece. E essa escolha, apesar de solitária em alguns momentos, preserva o que você tem de mais valioso. A possibilidade de viver um vínculo onde você não precise se esconder, se controlar ou se apagar para ser amada.